Últimas semanas do ano, Natal e Réveillon chegando, e a impressão é que as pessoas são forçadas a apresentar uma alegria constante, gratidão pelo ano encerrado e entusiasmo para o próximo ano. Para boa parte da população, o sentimento é mesmo de muita alegria. Pois é, porém, o período também faz aflorar a tristeza, a angústia, o cansaço, a solidão para outras pessoas. Para se ter uma ideia, historicamente, a procura por atendimento no Centro de Valorização da Vida, o CVV, aumenta em média 20% em dezembro. Por isso, precisamos falar de saúde mental também nessa época do ano. Nosso convidado é psicólogo e nosso colunista, Alexandre Brito. Bem-vindo mais uma vez, Alexandre. Muito obrigado, pessoal. Alexandre, da onde vem essa tristeza? Da onde vem digamos, esse enfado de encarar o final do ano? Pois é, né? O final de ano a gente, em geral, vê o quê? Festas, boas propagandas, a ideia de união em família. Mas vem comigo, será que é puramente alegria? Ou realmente essa é uma suspensão da tristeza nessa época do ano, como se fosse algo automático, né? Mas a gente trouxe alguns dados e informações que, como você comentou, né, Andressa, 20% das pessoas procuram, ou seja, aumenta em 20% a procura pelo Centro de Valorização da Vida. Quem não sabe, o Centro de Valorização da Vida é quem faz a prevenção ao suicídio. Você pode entrar em contato por telefone ou pelo chat do CVV, tá? Só de você colocar no Google suicídio CVV, já aparece automático lá na busca o contato deles, tá? E 70% dos entrevistados nas pesquisas também, sobre o final de ano, se mostram mais ansiosos. Veja bem, 70%. Então, o que acontece? Em primeiro lugar, pode ser, né, Cacá, essa questão de você fazer uma avaliação do seu ano. E essa avaliação nem sempre você vai encontrar que você conseguiu concluir, realizar sonhos, metas, ou que você teve tristezas, teve perdas, teve dificuldades, teve coisas que fogem ao seu controle, coisas de magnitude maior também, social, mundial, enfim. Então, esse é um ponto. A perspectiva também para o novo ano pode trazer também essa ansiedade, porque você fica com alguns impasses. Será que eu vou conseguir no ano que vem? Como é que é isso? E muitas vezes a gente gera metas que você mesmo não sustenta, metas muito impossíveis, muito grandes, muito amplas, e acaba não tendo esse sucesso, porque em geral as pessoas só comemoram no final do processo. Elas não comemoram o processo em si, não comemoram as pequenas conquistas, sabe, aquelas conquistas invisíveis aos olhos dos outros, né? Isso também é um outro problema. Esse apelo social pela felicidade e pela alegria também é um grande problema, né? Bem como, aí vem uma outra questão que talvez você que está em casa se identifique, né? Encontrar com alguns parentes nessa época do ano pode ser justamente um grande problema. Sabe aquele parente que você bloqueou lá na época de eleição? Pois é. Chegou a hora de encará-lo. Chegou a hora, às vezes, de encontrar aquela criatura novamente que você, né? Então, isso pode ser um outro problema, porque às vezes é uma família tóxica, uma família que te traz ali uma dificuldade de sentir qualquer possibilidade de alegria, bem como também tem pessoas que não têm os seus familiares, que passamos, né, por um ano com muitas tragédias, que pode ter perdido alguém, seja por Covid, ou a gente viu tantas tragédias naturais, né, acontecendo, né? E algumas pessoas também, eu vi que também podem sentir tristeza nesse ano, nessa época do ano, até justamente por compaixão em relação a quem não tem essa possibilidade de uma família, de um lar, enfim. Então, solidariedade e compaixão também, a tristeza do outro também te entristece. Claro, um gesto nobre e empático, mas por um lado também gera essa ansiedade. Agora, quem está vendo uma pessoa que está ao seu lado, está passando por essa tristeza, o que ele deve fazer? Deve reparar no comportamento antes e depois? Explica pra gente. A tristeza, quando ela fica mais permanente, quando essa tristeza vai diminuindo a sua produtividade, você fica uma pessoa menos produtiva, não só produtiva no trabalho, mas na vida também. Quando você vai vendo que tem menos vontade de fazer as coisas, quando você vê que às vezes tem dificuldade de sair da cama, enfim, você vai vendo que ela vai perdendo os prazeres que ela tinha na vida,
ela começa a não ter tantas perspectivas de futuro, isso é um sinal amarelo, então tem perspectiva, diminui os prazeres, a vida perde sentido e até tem frases, né, como não vale a pena viver ou não queria acordar, coisas assim. E nós já começamos a ter alguns sinais aí amarelos e que você pode ajudar essa pessoa, né, seja incentivando, mas sem cobrar, sem forçar, incentivando a uma arte, uma leitura, a um lazer, a um passeio. Você pode também dar atenção a questões de atividade física, respiração é muito importante. Às vezes você precisa fazer junto com o outro exercícios de respiração que tem um grande efeito de fato, né? Tanto que a própria ansiedade, por exemplo, vem de sufoco, né? A palavra ansiedade. Então, esses são alguns pontos importantes, né? E para quando a gente fala de final de ano, esses significados ruins para muita gente, é importante que você possa tentar ressignificar esse período de ano. Porque, por exemplo, algumas pessoas perdem alguém importante em Natal, chega no Natal, associa uma alegria possível, uma reunião familiar com uma tristeza da perda. Então, criar novos significados, novos sentidos para essa época do ano é importante e, se precisar, ajuda profissional de um psicólogo. Alexandre, uma pergunta, excesso de alegria faz mal? Olha, eu sempre desconfio, né? Todo excesso, né? Porque você pode ter um excesso de alegria no sentido até mesmo de tamponar uma falta, tamponar uma tristeza, né? Aquele rir por tudo, né? Legião Urbana, o Renato Russo fala que rir de tudo é desespero, né? Então, a gente vai percebendo que é preciso a gente dosar, porque não existe alegria sem a tristeza, é impossível, né? Tem até um filme infantil, Equilibradamente, eu esqueci o nome agora. Divertidamente, exatamente. Maravilhoso esse filme. Divertidamente é um filme, um spoiler rápido aqui, mas sem estragar o filme. No filme você vê a importância, porque é o tempo todo tentando negar a tristeza. Mas ela não pode ser negada, não pode ser. Então, viver um pouco a tristeza, senão você vai querer anestesiá-la com drogas, com medicação, automedicação. Viver a tristeza, mas saber também que a própria alegria também tem a sua medida, né? É verdade. Um último conselho para encerrar para o final de ano. O que as pessoas devem pensar? Olha, é importante que você possa tentar mesmo ressignificar essa época e que você possa entender que viver é se arriscar mesmo. De alguma forma, viver é de alguma forma você se colocar em alguns riscos, fazer algumas apostas. Se não deu certo, você pode tentar depois de uma outra forma, isso não tem problema nenhum. E que essa tristeza não seja paralisante, mas educativa. Então, se a gente conseguir lidar com isso de uma forma melhor e saber que a vida é se arriscar, não tem como viver sem se arriscar, a felicidade precisa desse risco, por incrível que pareça. Eu acredito que a gente consegue fazer um acordo melhor com a vida. Muito legal. Obrigada, viu? Obrigado, pessoal.